Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Estamos aqui reunidos para dar continuidade, então, ao nosso quarto Simpósio Internacional Digital Espaços de Mediação, Desenho como Prática de Memória, organizado pelo MAC, pelos professores Edson Leite, Carmen Aranha, Rosa Yavelberg e Evandro Nicolau. Eu sou a professora Maria Cristina Caponeiro, sou professora pesquisadora colaboradora do MAC, e eu irei mediar as apresentações selecionadas para essa tarde. Antes de darmos início às nossas apresentações, eu gostaria de agradecer o apoio do Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética e História da Arte, da Universidade de São Paulo, do Grupo de Pesquisa Arte na Educação, na formação de professores no currículo escolar, do CNPq, do Grupo de Estudos de Pesquisa Cultura e Arte no Lazer e Turismo, do CNPq, e da CAPES, que possibilitará a publicação do resultado deste simpósio, tanto em forma de e-book quanto de livro impresso. Eu gostaria também de esclarecer algumas diretrizes quanto ao andamento dos trabalhos dessa tarde. Eu acho que aqueles que já acompanharam os trabalhos de ontem sabem mais ou menos como a gente está trabalhando, mas para aqueles que não acompanharam, só para esclarecer que nós teremos, então, 15 minutos para cada uma das apresentações. Eu vou fazer aquele papel chato, né, de ter que avisar 2 minutos antes de de concluído o tempo, para que vocês consigam finalizar o pensamento de vocês. Desculpas por isso, mas, infelizmente, a gente tem um tempo muito reduzido, né? Então, finalizadas as 6 apresentações, então, a gente vai ter um tempo para debate, para responder as perguntas daqueles que nos ouvem, ou até mesmo para um debate entre os participantes. Tá? Aqueles que estiverem nos ouvindo, acompanhando pelo YouTube também, que desejarem um certificado, não esqueçam de assinar as listas de presença ou preencher o formulário que está colocado no chat, né? Todas as perguntas também, assim como ocorreu de manhã e ontem também, serão passadas pelo YouTube. E depois, no final, também os palestrantes poderão responder, tá? Como nem todos os palestrantes se conhecem, eu acho que seria bem simpático se pudessem só fazer um comentário de onde são, que programa que estão, a qual programa que estão vinculados, só fazer uma breve apresentação, eu acho que seria até bem simpático para a gente poder se situar um pouquinho, tá? Então, para a gente dar início ao nosso trabalho, eu gostaria de chamar o primeiro palestrante, que é o Jonathan de Lima. Ele vai apresentar o trabalho intitulado Isabel Mendes da Cunha, um capítulo da história da cerâmica artística contemporânea brasileira. Por favor, Jonathan, está com você a palavra, você tem 15 minutos, então, por favor. Olá, muito boa tarde. Primeiramente, deixa eu abrir aqui minha apresentação. Muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos, todas e todes. Eu vou pedir licença para ler essa primeira parte da minha apresentação, até para que não corra o risco de eu me estender no tempo. Então, eu vou ler essa primeira parte enquanto vocês veem aí a imagem de Dona Isabel Mendes da Cunha. Muito obrigado, né? Me chamo Jonathan Gugel de Lima, sou doutor pelo Programa de Estética, Interunidades Estética e História da Arte, do MAC USP. Este artigo, ele é composto de uma pequena parte da minha tese, intitulada Artesãos Artistas Contemporâneos, Dona Isabel Mendes da Cunha e o legado aos mestres ceramistas de Santana do Araçuaí, Minas Gerais. No decorrer da minha pesquisa, foi deflagrada a inconsistência nos critérios estéticos considerados na classificação de uma produção artística como popular, né, entre aspas. É evidenciado seu caráter hierárquico, baseado em fatores sociais e preconceitos de classe, que em nossa realidade brasileira estão diretamente associados, entre outras coisas, ao gênero e à cor da pele. Sendo assim, nos deparamos com as limitações das instituições culturais que estagnaram numa espécie de senso comum que reforçam narrativas que deslocam determinadas produções periféricas de seu próprio tempo e contexto, verdadeiras abstrações. Refletindo o ambiente ainda muito elitizado das artes institucionalizadas e como ele se compõe na estrutura social do país, é emergencial o debate e a superação das limitações e negligências nos espaços que deveriam promover e zelar pelas artes, e não construir e reforçar obstáculos.
Dito isto, evidenciamos ainda mais a importância do trabalho de Isabel Mendes da Cunha, que consegue ocupar e se destacar nesse cenário, mesmo no nicho das chamadas artes populares, né? Sendo ela uma artista ceramista, negra, moradora de Santana do Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, uma das regiões com menor índice de desenvolvimento humano do país, e tendo ela, quando esse reconhecimento ocorre, mais de 70 anos. Né? Aqui eu vou deixar essa imagem de uma tabela feita com algumas das principais premiações e exposições da artista. Não é uma tabela completa, né? Ela tem mais exposições fora essas. Essa daí é tipo um compilado baseado num perfil dela, da instituição, do museu, da Galeria Estação, né? Que possui um bom acervo dessa artista. Nascida em 1924, passa a produzir cerâmica utilitária profissionalmente quando adulta. Comercializava em feiras locais, de onde tirava o sustento da família. Na década de 1970, já com quase 50 anos, a atuação de alguns projetos na região, com destaque para a Codevar, tornou possível um destino e uma renda estável para seus produtos. Isso cria as condições necessárias para que Isabel se permita experimentar, para além do repertório que está habituada. É nesse contexto que ela tira da imaginação as bonecas com as quais sonhava quando menina. Desde então, seu trabalho será uma constante de pesquisa, experimentação e compartilhamento dos conhecimentos que aprimora no processo. O artigo situa essa produção de Isabel, que acompanhará até o fim de sua vida, né, que ela falece em 2014. Então, o artigo situa essa produção no período pós-história da arte, fazendo referência à tese de Danto. A artista ressignifica técnicas tradicionais da cerâmica que herdou de seus antepassados indígenas em grandes bonecas, em uma escala de até 1 metro, aproximadamente, com recursos novos, integrados, imóveis, além de um refinado processo de pintura com tintas feitas a partir, vou passar aqui alguns slides, depois eu volto. Com tintas feitas a partir do barro colorido e outros materiais naturais, como anil, folhas de maracujá e fuligem. As bonecas passam a representar uma visão poética da artista para a figura feminina, com ênfase no papel social idealizado do casamento e a maternidade, ela que foi mãe solo a maior parte da vida. Suas figuras são altivas, imponentes e convidam à contemplação. Refletem, acima de tudo, a sua força. Os olhos das bonecas parecem criar vida com o método de modelagem e aplicação que ela mesma elaborou, autodidata, como gostava de reforçar. Eu vou passar mais adiante uma imagem desse processo. No texto, é ainda estabelecido um diálogo no qual a ação da artista na estrutura social como mestra fundadora da comunidade ceramista local é compreendida a partir do conceito de escultura social de Joseph Beuys. Dessa maneira, Isabel cria algo vivo, que continua se desenvolvendo e crescendo nos dias de hoje por meio dos seus antigos aprendizes, atualmente mestres e artistas. Por fim, também são trazidos ao debate Martim Barbeiro e Milton Santos, ampliando a discussão para as possibilidades que o cenário de globalização cria para as disputas de narrativas, mesmo compreendendo que alguns grupos sempre terão algumas vantagens de ordem social. É esse contexto que propicia que Isabel Mendes da Cunha desponte e represente um importante capítulo da cerâmica contemporânea brasileira. Então, eu vou voltar aqui uma imagem. Essa daqui é uma das primeiras bonecas criadas por Dona Isabel. É interessante nós notarmos que ela surge a partir do próprio repertório utilitário, né? A forma do corpo é baseada na própria forma das moringas, né? As garrafas de cerâmica que ela produzia, dos filtros, e ela cria essas bonecas, né? Que a princípio são bem mais simplificadas. Com o tempo, com as pesquisas que ela vai desenvolvendo, principalmente em relação às cores, né, vai desenvolvendo também alguns carimbos que ela vai utilizar para decorar os vestidos e uma série de outras técnicas,
as peças vão ficando mais coloridas, mais rebuscadas. Ela vai desenvolvendo algumas partes acopladas às bonecas, os brincos são colocados, né, depois da peça pronta, essa parte de estamparia dos vestidos também é um processo de acabamento que ela realiza depois da peça já queimada e com uma primeira coloração. Essas peças, os pássaros aqui que a gente pode identificar, existe também um buquê na mão da noiva, são peças que são retiradas, né, são peças integradas, peças móveis nas bonecas. As cabeças também são possíveis de ser deslocadas, que foi uma tecnologia que ela fez, inclusive, para que as peças pudessem ser transportadas a longas distâncias, sem que essa parte, principalmente, sofresse alguma avaria, porque a parte que dá mais trabalho de produzir são os rostos das bonecas, né? E, no caso, o desenho de Dona Isabel, ele é um desenho de imaginação, que ganha forma à medida que ela vai modelando e manipulando o barro, né? Então, cada peça, cada boneca, ela nasce ali na hora do processo de criação. Aqui eu escolhi também uma imagem que eu acho muito interessante dessa redução do motivo da estamparia floral, que ela cria essa técnica de enrolar um pedacinho de tecido e utilizar isso como um carimbo para estampar os vestidos das bonecas. Aqui quem está demonstrando, aqui são as mãos da filha da Dona Isabel, que também é uma artesã e artista da região. Aqui tem a demonstração da colocação dos olhos, que foi uma técnica desenvolvida também por Dona Isabel, onde os olhos são colocados na boneca e não modelados juntamente. E aqui está um compilado com alguns dos artistas locais que continuam produzindo as bonecas, né? Foram todos aprendizes de Dona Isabel, e são eles que eu coloco dentro desse contexto da relação com a escultura social, né? E como isso traz esses frutos até os dias de hoje, e outras expressões estão surgindo também na localidade. Isso é muito interessante também da gente observar, e isso eu consigo detalhar de uma maneira melhor também na tese. Aqui temos as referências bibliográficas do artigo, e aqui a tese que está associada a esse artigo, né, que eu comentei. Muito obrigado a todos, e eu dou por encerrada a minha fala. Obrigada, Jonathan. Não teve nem necessidade da contagem regressiva. Eu caí bastante, medo de atrapalhar. Obrigada, parabéns pelo trabalho, muito lindo. Por favor, eu gostaria de chamar a Luciana Alegrete. Luciana vai apresentar o trabalho Otávio Augusto, da imitação à criatividade. Tá dando share? Ainda não. Tá, sim, agora tá, sim. Por favor, a palavra é sua, por favor. Então, boa tarde, pessoal. Obrigada pelo programa. Me sinto muito honrada de estar aqui falando para vocês. Eles pediram uma apresentação breve, então, eu sou formada como designer, eu fiz pós-graduação em História da Arte, Fotografia e do Cinema, e meu mestrado é vinculado ao programa, né, no PGH USP, que eu sempre acompanho com muito carinho, e, portanto, quando eu vi que estavam chamando textos, eu já tinha esse texto há algum tempo, e eu achei que funcionaria muito bem com relação ao tema proposto. Eu trabalhei 16 anos como designer, agora eu sou professora universitária, já com 10 anos em docência em vários cursos. Então, o Otávio, ele foi uma monografia de conclusão de pós-graduação que eu fiz sobre ele, e eu fiquei muito feliz de agora, eu transformei a monografia num artigo, foi um negócio que eu suei muito, né, porque eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, de entrevistá-lo, então, assim, absolutamente tudo parece importante e relevante para mim.
Então, fazer essa formatação para apresentar, para transformar num texto mais curto foi bem complicado. Então, ele começou a formação dele aí nesse Instituto Profissional Masculino do bairro do Brás, era um instituto que tinha uma tendência artística, mas a ideia era formar profissionais na área mais de um artesão do que um artista. E lá nesse instituto ele conheceu o Marcelo Grasman e o Luiz Sacilotto, que no final foram grandes amigos, né? Eles trabalharam muito juntos, criaram muito juntos, expuseram juntos. Dentro do trabalho dele, a gente vai ter uma influência eurocêntrica muito forte e predominante. Aí ele teve como mestres no Instituto o Edmundo Miliaccio e o José Barquita, trazendo aí as influências acadêmicas para o desenho e para a pintura dele, e o Barquita com uma coisa um pouquinho mais solta, né, dando um pouco mais liberdade na produção do Otávio. E ele tem uma cronologia imensa, né, de exposições, desde a primeira aqui de 1946, eu falei, não vou colocar na apresentação, porque senão eu vou precisar de várias páginas para mostrar. Mas essa primeira, ela é muito relevante, né, ela foi aí com a ajuda do Sérgio Millier, os quatro novíssimos, onde estavam o Luiz Andreatti, o Sacilotto, o Grasman e o Otávio Araújo, que foi lá no Rio de Janeiro. Então, esteticamente, ele teve pelo realismo, passou pelo expressionismo, e que foi muito por conta do convívio, ele foi assistente do Portinari por um tempo, e, por fim, ele chegou no surrealismo. Entretanto, essa palavra surrealismo, eu coloquei aqui um trechinho, eu não vou ler, mas é um trechinho que ele falou na entrevista dele, que ele nunca se sentiu à vontade com essa classificação surrealista, porque ele não fazia uma pintura pensando em ser surrealista, né? Não dentro, digamos, de um manifesto ou de uma série de regras que o início aí dos movimentos modernos tinham como proposta. Então, o estilo dele, ele foge do modernismo brasileiro, que estava recorrente na época dele, e da pintura nacionalista, em volta da Portinari, da Darcília do Amaral, e ele nunca se preocupou com as iconografias africanas, como é comum num pintor negro. Então, inclusive, tem trabalhos dele no Museu Afro, lá no Ibirapuera, e é um negócio muito doido, quando você está olhando a exposição e, de repente, você vê o trabalho dele, ele destoa completamente do resto. Porque por conta da formação dele, do convívio com os amigos, então estava se falando mais cedo, né, da influência do desenho animado para o desenvolvimento do desenho, etc. Ele conta que o contato deles, né, que não tinham um poder aquisitivo alto, para chegar nos desenhos, nas obras, era ir para a biblioteca municipal e ver, né, os livros de arte que tinham lá, as revistas que porventura chegavam lá. Enfim, aquela era a referência, até a primeira vez que ele pôde sair do Brasil, a referência dele da arte mundial estava ali, nessa convivência na biblioteca. E ele também não se preocupa muito com os conceitos étnico-religiosos, ideológicos nas obras dele, ele fica muito dentro do desenho, da criação dele, muito influenciados pelo classicismo e pelo renascentismo. E aí o nome do artigo acabou ficando Otávio Araújo da imitação à criatividade, que é uma provocação, né? Porque algumas pessoas erroneamente falam de alguns trabalhos como imitando outros, quando na verdade eles estão fazendo uma referência a outros, e isso, né, como dentro da formação do Otávio estava muito forte, essa cultura eurocêntrica, faz muito parte da cultura europeia, artística em geral, né, usar a referência, inclusive, para o aprendizado. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma fresca de Pompeia e um trabalho do Ingres, aqui um pouco mais contemporâneo, um trabalho da Matisse, outro do Mel Ramos, um fazendo uma referência ao outro. E o trabalho do Otávio gira muito em torno dessas referências, né, e de uma ressignificação.
ele sempre gosta muito de trabalhar, a figura central do trabalho dele é sempre a mulher, né? E os seus paradigmas, suas dificuldades, etc., são trabalhos muito bonitos que acabam tendo essas referências surrealistas por conta da forma dele se expressar nas pinturas. É interessante dentro do trabalho dele que, se vocês forem pesquisar a fundo, tem pouca coisa online, né? Eu acabo tendo mais imagens porque tem um catálogo de pinturas dele lá no MASP, né, do Otávio 20 anos depois, que é uma das exposições dele, que a gente tem mais, infelizmente ele faleceu em 2015. Que ele usa muitas simbologias. Inclusive, a foto que eu abri foi uma foto que eu tirei dele, né, na primeiro PowerPoint, que foi uma foto um pouco capciosa que eu tirei, porque conversando com ele eu falei, mas Otávio, e a simbologia dentro do seu trabalho, né? Você faz uma pesquisa antes, você pensa, né, com apreço, com relação ao que você vai colocar? Ele falou, não, imagina, eu vou pintando, né? E aí o que saiu, e eu acabei achando muito interessante, porque teve aquela relação do que o artista faz, do que o artista se vê, né, e que o artista tem ali apresentado, porque na foto, no cavalete atrás, tem 2 dicionários de simbolismo, né, bem no meio do ateliê dele, do lado tem o cavalete que ele pinta, do lado tem os dicionários. Então, é interessante isso, nessa relação com o simbolismo que ele tem nos trabalhos. Aqui a gente tem a Nefertiti aparecendo na Elegia para uma Rainha Morta. Aqui, uma das obras mais conhecidas, né, do Botticelli, e a gente tem a referência no trabalho dele, que também tem muito de um desenho escultórico. O desenho dele é muito... o trabalho dele tem um desenho muito definido, né? Exatamente como eram as pinturas renascentistas. Trabalha muito com a memória, porque ele vai ressignificando, né? E correndo atrás desses símbolos, né? Dessas pinturas que foram tão importantes para a formação dele, e aí traz novas referências, novas visualizações a partir, né, dessa pintura dele. Então, aqui, a Pobre Grécia, no final, peguei algumas pinturas que a maioria delas você não costuma encontrar. Se você busca Otávio Araújo na internet, você encontra alguma coisa no Itaú Cultural e algumas pinturas, mas essas aqui, elas são, digamos, mais raras, né? Porque você tem que ir atrás do catálogo no MASP. Aqui, Arcádia, Otávio Araújo, Arcádia, assim, Melancolia. Então, as Cariátides aparecendo no trabalho dele. E aí também, se você pode fazer um paralelo com aquele trabalho do Magritte, que tem aquele monte de terra flutuando no céu, enfim, ele trabalha muito com essas referências de memória, né, do que foi significativo no aprendizado dele, do que ele mais gostava para o trabalho. A grande musa dele é a esposa dele, que ele conheceu no prêmio de viagem Salão para Todos, que ele foi para a China a princípio, era para ele ficar um ano na China, mas acabou não dando muito certo, aí ele reclamou com o Salão para Todos, que era uma revista na época, e aí ele falou, tá bom, então você vai para a Rússia passar um tempo. Na Rússia ele conheceu a Clara, que é a grande musa para ele, e no final também, em muitos quadros dele, a gente tem essa representação de uma mulher branca, e essa mulher branca é a Clara, a esposa dele. Então, dentro do artigo, eu trabalhei um pouco dessa discussão, né, de uma referência, de uma ressignificação dentro da obra, e que dentro da obra dele fica muito bonita, feita de uma forma muito criativa. É um artista que tinha que ser mais conhecido, né, e divulgado. É isso, pessoal. Também acho que não precisou de contar tempo. Obrigada, Luciana. Não, vocês estão, assim, perfeitos, não precisa nem aquela chatice, né? Faltam 2 minutos, falta 1 minuto. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho, Luciana. Muito bonitas imagens também, era um artista que eu não conhecia, parabéns. Por favor, eu gostaria de chamar a Vera Lúcia,
Ela vai apresentar o trabalho intitulado Trajetória Artística de Antônio Benetazzo, Memória, Educação e Arte. Boa tarde a todos. Maria Cristina, você poderia... Sim, vou apresentar para você. Ok, obrigada. Imagina. Boa noite boa tarde a todos, a todas e a todos. Quero agradecer o espaço do Simpósio Internacional para nós, estudantes, apresentarmos as nossas pesquisas. Eu espero ser tão rápida quanto os meus companheiros foram. Bom, eu faço parte, tenho mestrado no PGA, e agora estou fazendo o doutorado. A minha orientadora é a Carmen Aranha, agradeço a ela por compartilhar comigo da pesquisa. Então, a pesquisa é a Trajetória Artística de Antônio Benetazzo, e a gente vai falar um pouquinho aí sobre memória, educação e arte. Lembrando que esse artigo, ele faz parte da pesquisa, né? Ele é um excerto aí da tese, então ele foi condensado aqui uma série de coisas para que a gente pudesse falar no dia de hoje. Bom, como que se deu essa pesquisa? Então, eu venho paquerando aí Antônio Benetazzo desde 2018, quando eu participei de um debate no Instituto Herzog, né, proporcionado pelo Instituto Herzog, onde, nesse debate, que foi no centro de São Paulo, tinha os familiares, o professor Reinaldo Cardenuto, que também foi o que deu origem à exposição do Antônio Benetazzo, que aconteceu em 2016, tinha o Marcelo Godoy, que foi o estudioso da causa, né, de tudo aquilo que aconteceu com o Antônio Benetazzo. E em 2019, a gente tem aí muitos conflitos aí que foram relacionados às falácias, né, do nosso presidente da República, onde ele trazia uma série de aprovação aí ao coronel Brilhante Ustra. Então, a partir desse momento, a pesquisa ela começou a se formar no campo da pesquisa. Surgem muitas inquietações a respeito dessa história do Antônio Benetazzo, eu começo a procurar algumas coisas a respeito dele, e aí, então, é isso que eu vou contar para vocês agora, um pouquinho sobre essa trajetória de Antônio Benetazzo, que é um artista que morreu em 1972, que teve uma exposição em 2016, que foi provocada aí pelo Reinaldo Cardenuto, que é um professor da FAAP, e que faz totalmente parte aí do campo universitário da USP. Então, essa pesquisa ela vai trazer uma série de aproximações com artistas que conviveram com o Antônio Benetazzo, como Cláudio Tosi, Francisco Ramalho Júnior, Mário Prata, entre outros aí. Não vai trazer provocações com Alípio Freire, porque, infelizmente, ele veio a falecer de Covid neste ano, mas nós teremos aí também as pesquisas e entrevistas com os familiares desses artistas que estiveram com Antônio Benetazzo. Então, a história de Benetazzo, ele chega aqui, ele é um ítalo brasileiro, ele chega aqui aos 9 anos no Brasil, em 1950. Os seus pais, por serem comerciantes, eles vão de cidade em cidade, e Benetazzo finaliza aqui finaliza a primeira trajetória escolar, que é o ensino médio, numa das escolas aqui de Mogi das Cruzes, onde eu resido, e aí ele faz o ensino médio aqui, e aí, então ele vai para a faculdade em 1964, e ele vai cursar na USP a faculdade de arquitetura. Mas como o Benetazzo era uma pessoa muito inteligente, uma pessoa bem antenada, muito ligada ao campo das artes, da filosofia, ele também faz concomitantemente o curso de filosofia na USP. E aí, não só sendo muito interessante a participação dele aqui na cidade de Mogi das Cruzes, em eventos artísticos, em evento social e político, ele marcou aqui a formação de um teatro muito famoso em Mogi das Cruzes, chamado Teatro Experimental Mogiano, que se deu na escola onde ele frequentava, que era o Washington Luiz. E aí, quando ele vai para a USP,
ele vai com uma movimentação muito certeira no campo político, e aí ele também favorece aqui algumas questões dentro da instituição, no quesito de trazer também pessoas que não tinham condições aí de passar aí e entrar no campus da USP. Então, ele se torna professor no Grêmio Estudantil da FEFELESH, mas também no cursinho do Centro Universitário que se dava no centro de São Paulo. Antônio Benetatis, um rapaz provocador, participativo, interessado por política, forte liderança, logo se evidenciou aí o seu potencial aí como líder e militante aí no regime militar que se deu em 1964. Corrigindo, a entrada de Benetatis na USP se deu em 1963. 1964 é quando ele engaja aí nessas questões de militância contra o regime militar. Benetatis, logicamente, com sua arte, ele procurou demonstrar aí os escândalos, né, que se davam nos meios políticos, no regime militar, e ele teve experimentações e estudos que levaram a arte dele a ser uma arte de guerrilha, ser uma arte de provocação, de trazer a comunidade, de trazer a população brasileira a verificar os desmandos que se davam dentro do regime militar. Benê, como era chamado, ele se filiou à LN em 1969, mas até 1969 ele teve muitas participações e engajamentos dentro da USP, inclusive ele participou de uma amostra artística com uma das artes que foi exposta aí pela Maria Cristina para vocês. Mas, após 1969, ele fica na clandestinidade, porque aí ele, de fato, ele começa a ser mais atuante dentro da militância. Em 1971, Benetatis ele vai fazer o seu treinamento como guerrilheiro, e ele volta em 1972 para o Brasil. E aí ele começa numa organização mais, digamos assim, profissional, né, no quesito de liderança militar aí, de liderança contra os desmandos militares daí. E aí, como vocês sabem, o regime militar, ele se movia dentro de uma chamada, digamos assim, paquera, né, para descobrir onde que essas pessoas elas atuavam. E aí, em 27 de outubro de 1972, o Benetatis ele é descoberto, o local onde ele vivia, e aí ele é capturado, aí ficando 3 dias dentro da chamada Casa da Vovó, o antigo Oban, né, que era conhecido por todos. E aí, durante esses 3 dias, o Benetatis ele foi torturado, ele foi coagido a relatar onde estavam seus amigos, aonde essas pessoas ficavam. E aí, percebendo que não haveria colaboração por parte de Benetatis, ele foi levado em 30 de outubro, encapuçado, a um sítio no interior de São Paulo, chamado Sítio 13 de Março, e nesse local, esses agentes militares o tiraram do carro, jogaram-o no chão, passaram com o carro em cima da sua cabeça, e, acreditando que Benetatis estava morto, colocou novamente no carro e se dirigiam em sentido ao Brás, né, para que ele fosse descartado aí como um mero suicídio. Mas, no meio desse caminho, Benetatis ele acorda, e aí ele causa uma grande apreensão aí nos agentes que se desesperam, porque não contavam com aquilo. Benetatis chega a perguntar o que estava acontecendo, e aí eles novamente apertam o capuz que estava na cabeça dele e retornam a esse sítio, e lá eles finalizam com a vida de Benetatis, apedrejando ele até a morte. Eu estou contando essa história para vocês, porque esse resgate da história de Benetatis ficou escondido de 1972 até
2014, quando Marcelo Godoy, ele lança o livro dele, A Casa da Vovó. Então, para vocês verem o tempo que se deu de silêncio nessa história, o tempo que se deu entre o desaparecimento de Benetatos até o encontro real da sua história, porque até então a história de Benetatos ela ficou velada para todos. Por quê? Porque a mídia, a própria polícia, as investigações que se deram criavam tantas hipóteses que as pessoas e os familiares, os amigos e os familiares passaram a desconhecer o que de fato aconteceu com Benetatos. E aí, essa parte da pesquisa, essa reconstrução aí da trajetória do Benetatos, que foi levantada aí pelo Reinaldo Cardenuto, e que agora a gente dá novas movimentações aí para essa história, por conta de outras pessoas que serão entrevistadas, que estão sendo entrevistadas, a gente mostra como que isso ficou aquém, né, da história, como que nós mogianos e nós do Estado, do Brasil, não conhecemos aí esse artista que ficou perdido aí ao longo da história por conta da sua trajetória e do seu fim, ser um fim tão trágico dentro da história. Então, nesse local, apedrejaram o Benetatos até a morte, e aí então levaram ele até o Brás e o jogaram na frente de um caminhão, simulando uns suicídio esse que ficou conhecido aí por longos anos aí, para que todas as pessoas acreditassem que não tinha sido uma ação, logicamente, do regime militar. Como eu disse a vocês, essa história ela foi desvelada aí por Godoy, né, Marcelo Godoy, no livro A Casa da Vovó, e essa história ela se deu por uma entrevista que Marcelo Godoy fez com um dos ditadores, e isso, no reconto, né, que Marcelo Godoy faz no seu livro, estava muito vívido na mente desse ditador. Por quê? Porque foi uma das histórias que teve o maior abuso de autoridade, crueldade dentro do regime militar. Logicamente que nós tivemos muitos outros, que isso é de conhecimento de todos, mas dessa história ela estava muito vívida aí na mente desse entrevistado por Marcelo Godoy. Então, a história desse artista ela foi desvelada, exposta aí a todos, e ela deu origem a uma exposição e ao livro Permanências do Sensível, que foi realizado aí pelo professor Cardenuto, né, que ele é da FAAP, e feito pela contratação aí da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e também pela Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo. A pesquisa de doutoramento ela vai revelar um pouco mais das obras do artista, e não obstante essa luta, essa militância que ele produz dentro das suas obras, para que a gente possa compreender um pouco mais aí desse período, tanto da história da arte, como também da nossa história, aí, que ficou tão marcada aí pelo regime militar. As referências... Vera, desculpa, você tem 2 minutos, tá? Nossa, tá vendo? Eu sabia que eu não ia dar tempo. E aí, a obra que a gente vai trazer mais à tona vai ser a última obra de Antônio Benetatos, que é uma obra inacabada, que até então a gente acha que é inacabada, mas a gente faz a pesquisa para saber se ela estava acabada ou não, e o que essa pesquisa se encerra. E para isso a gente fará uso dos entrelaçamentos aí que se dão aí dentro da fenomenologia, da percepção de Merleau-Ponty, onde o fenomenólogo ele diz que a arte ela é uma produção originária de um conhecimento que é movido pelo olhar, um olhar que vê, um olhar que deflagra aí o fenômeno oferecido pela vida, e que a gente quer saber que fenômeno foi esse, que situação foi essa, que experiência foi essa que Benetatos teve para ele trazer nessa obra, e para ele não ter dado continuidade, logicamente, por conta do seu
do seu assassinato, mas o que ele queria propor com essa arte? Então, os aspectos fenomenológicos de Ponty, eles vão permitir que a pesquisa ela adentre um pouco mais nessa compreensão da produção, uma produção emblemática de Benetatis, mas que traz aí grandes laços nos aspectos históricos e artísticos, e que fica aí moldado por uma experimentação que a gente percebe na sua obra. Então, a pesquisa, ela vem aí, não vem querendo dar esse retorno ao Antônio Benetatis, mas não somente isso, trazer ele novamente ao campo acadêmico, principalmente ao campo acadêmico da Universidade de São Paulo, onde ele foi aí retirado aí da história. É isso, e obrigada. Desculpa, Vera, você não quer que passe só as imagens, só para você passar um minutinho, só para todo mundo poder ver? Rapidinho, sei que já acabou o teu tempo, só para o pessoal poder ver as imagens que você trouxe, tá? Vou passar rapidinho aqui, tá? Essa é uma obra de 1969, Benetatis ainda continuava na USP, né? Ela é chamada Feira de Ilusões, trazia um repertório aí marcado pela economia brasileira. Pode passar, Maria Cristina. Essa é uma obra sem título, de 1967, onde ele traz experimentações e provocações aí também, dentro do campus. Abaixo a ditadura, 1966, 2 anos após a colocação do regime militar. Após essa obra, tem uma seguida chamada Monstros, que ele faz todo um compilado aí dos repertórios e trajetórias que se dava no regime militar. Uma obra que se deu aí na volta dele para o Brasil, chamada Tomara que Caia. Ele tem uma série de obras aí que dão sequências a essa Haikai 1. Ela é sem data, mas aparentemente ela acontece entre 1966 a 1967. Essa foi uma obra, uma xilografia que ele criou junto com Cláudio Tosi. Ela representou aí uma movimentação estudantil que se deu em 1968, da UNE. Esta obra, que é sem título, de 1971, após o retorno dele para o Brasil, ela marca aí alguns espaços que recebiam as visitas aí dos agentes militares e alguns esconderijos que eram postos aí pelos militantes. Esta obra, de 1968, foi que Antônio Benetatis participou na mostra cultural aí da USP, chamada E Quando Não Se Tem Inspiração. Uma continuação do projeto dele, Haikai 4, essa se chama Tocata Poesia, Haikai 4. E aí é um compilado de obras, né, na verdade, na mostra, na exposição que teve, tinham mais de 180 obras, e existem muitas outras ainda que estão aí entre casas de familiares e parentes, que a pesquisa tentará buscar, e essa é a obra final dele, a obra inacabada, né, que foi intitulada Obra Inacabada para Exposição. Mas será que ela é mesmo inacabada? Isso a pesquisa ela vai trazer aí à tona. As referências que fazem parte, algumas delas, logicamente, e é isso. Obrigada a todos, obrigada à professora e a todos que proporcionaram o simpósio. Obrigada, tá? Desculpa, eu sei que passou um pouquinho do teu tempo, mas você tinha trazido todas essas imagens, acho que era importante compartilhar. Tá? Obrigada, Maria Cristina. Obrigada e parabéns pela pesquisa, Vera.
Por favor, eu gostaria de chamar agora o Pedro Bernardes Neto para apresentar o trabalho intitulado Ensino da Arte no Chão da Escola, desafios frente às normas educacionais. Por favor, Pedro. Opa, me ouvem bem? Sim. Ah, legal, só deixa eu começar a apresentação aqui. Boa tarde, agradeço imensamente de poder fazer parte desse simpósio, de contribuir. Também eu acho que é muito legal conseguir escutar aí as contribuições dos colegas, tudo que tem sido trazido no simpósio tem sido muito enriquecedor. Eu sou Pedro Bernardes, sou professor da Rede Estadual de São Paulo, sou mestre pela Faculdade de Educação da USP e inicio o doutorado em janeiro de 2022. Bom, o âmbito do debate que eu vou colocar aqui é relacionando as reformas educacionais vigentes, aprovadas, e o ensino de arte, né? Eu, no papel aí de professor, coloco muito essa questão em discussão. O âmbito desse debate vai girar em torno de 4 pontos, tá? Que é a pedagogia, o que depois eu vou explicar por que eu coloco esse nome, pedagogia das competências, a reforma do ensino médio, o ensino de arte e um novo ensino médio, aí focalizando a rede estadual de São Paulo, tá? Que está sendo, inclusive, prioritária no processo de implementação aí do novo ensino médio. Por que eu falo em pedagogia das competências? Aqui eu utilizo a referência da Marisa Nogueira Ramos, na sua tese de doutorado, que ela faz uma retomada bastante importante, em que ela coloca que o desenvolvimento de uma pedagogia de competências, ele foi estruturado a partir das demandas do chamado mundo do trabalho. E também trago a pesquisadora Cássia Quenzer, em que ela diz que essas demandas, né, que embora elas digam que são demandas de inovação, são demandas em função da sociedade da microeletrônica ou da dita sociedade do conhecimento, na verdade, o que a Cássia Quenzer vai dizer também, e a Marise Ramos concorda com ela nesse ponto, que a pedagogia das competências, ela, na verdade, atende às necessidades, ao contexto de precarização das relações trabalhistas, e aí é uma frase da Cássia Quenzer, e as incertezas da contemporaneidade, né? Esse é o ponto que elas colocam assim, a que servem essas pedagogias das competências, né? Dentro das quais o ensino de arte tem que se adaptar, né? Depois a gente vai discutir um pouco de como o ensino de arte ocorre nesse processo todo. A Marise Ramos, ela vai dizer que a LDB é aí o ponto principal, o primeiro marco aí de estabelecimento, a LDB aprovada em 1996, é o primeiro ponto de estabelecimento de uma pedagogia das competências no Brasil. Como resultado aí, não um resultado paulatino ou gradativo, mas como um salto no pós aí 2016, o que a gente viu, dentre tantas reformas que a gente viu em termos trabalhistas, sociais, uma delas foi a reforma do ensino médio, que significou uma mudança bastante significativa, que a gente começa a ver esse ano, por exemplo, na rede estadual de São Paulo. Por exemplo, agora você tem uma mudança na carga horária, e nessa mudança da carga horária, somente português e matemática são obrigatórios nas 3 séries do ensino médio. O ensino de arte, nesse contexto, ele pode ficar só na primeira, só na segunda, né? Ele tem que existir em algum momento, mas não é determinado quando, né? Isso por si só já coloca uma série de debates, já vem colocando uma série de debates para os professores, para os arte-educadores em todo o país. Também essa reforma traz a introdução de itinerários formativos, que é uma contraposição, né, uma alternativa em relação ao que eles chamam de base, em relação ao que é chamado de base nacional comum curricular. Então, você vai ter a base nacional comum curricular e os itinerários formativos. O componente curricular artes estará na base nacional comum curricular e os itinerários formativos darão conta de outros componentes aí criados pelos governos. Uma questão que está mais associada à BNCC, mas que tem como base a reforma do ensino médio, é a questão da ausência de conteúdos. A gente começa a ver uma gradativa, e no caso do Estado de São Paulo,
que no ensino médio você não tem conteúdos nos currículos, você tem competências e habilidades, né? E isso também traz questionamentos para a gente pensar como que vai se dar o ensino de arte, porque uma das discussões que se apresenta é você estabelecer conteúdos que mobilizem o desenvolvimento de competências, né? Mas se você não estabelece os conteúdos, várias questões surgem para a gente, como, por exemplo, a equidade no processo de ensino-aprendizagem. Haverá isso no novo ensino médio? Né? Essa é uma das perguntas, inclusive, dessa pesquisa. Agora, falando um pouquinho do ensino de arte no Brasil, no mestrado, eu tracei uma trajetória, pesquisei os documentos educacionais de 1827 até a NDB de 1900, até os currículos, até o currículo oficial do Estado de São Paulo de 2010, passando pela NDB, para analisar qual que era o comportamento oficial do ensino de arte. De 1827 até 1971, nos currículos oficiais, aprovados, legislados, a arte aparecia basicamente como desenho e música. É o que você tinha. Você tem ali, em 1854, se não estou enganado, você tinha ali dança, né? Mas fora isso, foi só naquela proposição ali, meados do século XIX. Posteriormente, não, é só desenho e música, que aparecem muito mais do desenho, inclusive. Na reforma de 1971, aí você vai ter a introdução da atividade educação artística, que não era uma disciplina, era uma atividade, né, bastante criticada por arte-educadores em todo o país. E muitos defendem, né, inclusive defendem até hoje, a necessidade de a gente ter um ensino de arte que contemple as linguagens artísticas, né, a prática, que o estudante tenha acesso às linguagens artísticas separadamente, artes visuais, música, teatro, dança, pelo menos, né? A LDB de 1996, de certa forma, ela responde a esse anseio, embora ela mantenha um componente curricular arte. Quando você vai pegar as diretrizes curriculares, eles separam, né? Você vai ter lá diretrizes para as artes visuais, para música, dança, teatro. O que a gente vê agora com a BNCC, o novo ensino médio em especial, é um retrocesso em alguns pontos, né? Em relação ao ensino de arte, que ele se torna muito mais generalista, retorna princípios da polivalência. Então, se a gente estava num debate em relação a como, né, estabelecer um ensino de arte que contemple as linguagens artísticas, agora o debate com o novo ensino médio, com a reforma do ensino médio, é a própria existência do ensino de arte nas escolas. E é esse o ponto que eu vou colocar apresentando o novo ensino médio do Estado de São Paulo. Como vocês veem aqui, ó, como que vai ficar a carga horária da rede estadual de São Paulo, né, que é a maior rede de ensino do país. Na primeira série, você tem essas 30 aulas aqui. Essas 30 aulas são a formação comum, é o que tem na Base Nacional Comum Curricular. O ensino de artes garantido estará aqui nessa primeira série, aqui, nessas 30 aulas. Na segunda série já não está garantido, porque vai reduzir em 10 aulas a quantidade da formação básica, e aí pode reduzir de qualquer disciplina, inclusive de arte. Na terceira série do ensino médio, só tem 10 aulas da base comum, que podem ser, por exemplo, só português e matemática. Então, o ensino de arte vai sumindo. E aí, o professor de arte faz o quê com ele? Ele vai atribuir outros componentes, são os itinerários formativos. Mas aí isso também traz para a gente outras questões muito grandes. Porque, por exemplo, vamos lá, olha só um exemplo assim, porque como vai funcionar o novo ensino médio? Os estudantes escolhem as áreas em que eles querem se aprofundar e a escola oferece, né? Tem um debate entre estudantes e professores e a escola oferece, como síntese desse debate, alguns itinerários formativos. Então, olha aqui, ó, se você pegar aqui, ó, eu, professor de artes, vai ser oferecido para mim. Se a minha escola escolhesse este itinerário formativo, ia ser oferecido para mim aqui, ó, criação e comunicação publicitária. Se eu não pego essa aula por qualquer razão, um professor de língua portuguesa ou língua inglesa pode pegar. Eu, inclusive, posso participar, caso o professor de língua portuguesa não queira, ou já tenha cumprido a tua carga, eu posso atribuir laboratório de produção jornalística ou mesmo observatório de imprensa internacional. O que é isso? Não sei. Sendo bastante sincero para vocês. Tem uma ementa bastante genérica que eles apresentam para a gente,
mas formação, que é bom para a gente compreender e tudo, e o mais importante, recursos, ainda são bastante escassos, né? Por exemplo, até agora tem outras possibilidades. Por exemplo, os estudantes eles podem escolher área de linguagens com matemática, porque você pode fazer essas unificações, né? Então, por exemplo, se a escola escolher esse itinerário formativo que congrega área de linguagens e matemática, o professor de arte vai dar aula de beleza a beleza em movimento. O que é isso? Novamente, não faço ideia. Né? Pegando a ementa, você vai lá e, né, a gente monta e tenta fazer alguma coisa, mas a questão central vai continuar uma grande incógnita como se dará o processo de ensino-aprendizagem nas escolas, né? E se o professor de arte não quiser atribuir, mesmo o professor de matemática poderá lecionar esse componente curricular. Só para a gente ver mais ou menos como que a coisa está funcionando. Agora, vamos supor que a escola escolheu áreas ciências da natureza e linguagem, que inclusive revela que foi que a minha escola escolheu. Né? Em princípio, estamos esperando aí a aprovação dos dirigentes regionais ali. Será oferecido para mim design na qualidade de vida, né? E se eu não pegar, o professor de língua portuguesa, inglês, educação física pode também atribuir, ou eu posso, inclusive, atribuir oficina de produção textual, textos de divulgação científica. Isso traz para a gente, isso coloca para o professor de arte, e, na verdade, para os arte educadores de todo o Brasil, qual é o futuro do ensino de arte no chão de escola, né? E por que eu utilizo o termo ensino de arte? Também explico para vocês. Porque na minha pesquisa de mestrado, eu constatei que existem várias formas. Né? Os professores, eles trazem bagagens muito distintas na hora de efetivar um processo de arte e educação. Às vezes o professor, ele trabalha numa linha muito polivalente, às vezes o professor trabalha numa perspectiva da sua linguagem artística, às vezes o professor trabalha numa perspectiva da arte contemporânea, já com um embasamento bastante técnico, bastante definido. Então, são muitas perspectivas filosóficas, epistemológicas que ocorrem no chão da escola. E trazendo aqui as pesquisadoras Elsie Rockwell e Justa Espeleta, eu acho legal que elas trazem que o que é legislado nem sempre vai ser o que vai ocorrer na chão da escola. Não é porque existe um currículo que diz a aula deve ser assim, que a aula de fato será dessa forma. E na verdade, a minha pesquisa de mestrado, ela corroborou isso, né? Porque nenhum professor, né, na minha pesquisa de mestrado, inclusive, né, os que eu acompanhei, analisando a aula deles no dia a dia, inclusive eu também não sigo os materiais do governo, sigo o currículo, mas não sigo os materiais. Meu professor segue exatamente o que o governo estabelece. Não estou dizendo nenhum, porque eu não analisei todos, obviamente. Né? Mas os que eu analisei, eles não seguem os materiais do governo. E aí você é inserido, você é colocado num contexto em que você vai se deparar com novas competências, novas habilidades, novos componentes que você nunca ouviu falar. Num contexto em que o governo mal faz formação continuada dos professores. Malemar realiza ações EAD, né, para as formações EAD para os professores, né, por contenção de gastos, inclusive. Então, nesse contexto todo, fica para a gente uma série de questionamentos. Por exemplo, qual é o impacto do novo ensino médio na formação dos estudantes? No processo de acesso à arte, né, em suas diversas linguagens artísticas. Também, quais serão os novos desafios do professor de arte a partir da implementação do novo ensino médio? No que eu vou precisar me formar? Qual que vai ser a minha grade horária? Eu vou ter que, né, o próprio processo de preparar aulas, né, vai se tornar muito mais complexo, né, já tendo uma carga horária bastante complicada, né, numa situação que o professor é desvalorizado, tem que compor, às vezes, 2 escolas, 2 redes de ensino. Como que vai ficar essa situação? E, por fim, como as novas reformas vão impactar os processos de ensino-aprendizagem no chão da escola? Como essa aula, de fato, se dará? Né? O que será do ensino de arte? E aí eu coloco uma questão aqui para finalizar. Será que teremos professores de arte que farão de tudo, menos ensinar arte no chão da escola? Não sei. Parte da minha pesquisa é trabalhar a minha pesquisa de doutorado, que começa em janeiro, é trabalhar essas inquietações, mas eu acredito que os pesquisadores interessados nesse âmbito
de pesquisa, eu acho que é um processo, um debate que se começa a partir do próximo ano, e eu acho que é de interesse de toda a comunidade escolar, acadêmica, se aprofundar também nesse debate. É isso, muito obrigado, que seguem as referências, tá? Muito obrigada. Parabéns pela apresentação, Pedro, muito complexa a sua análise, profunda e muito complexa, vai ter um longo trabalho aí pela frente ainda, né? Mas muito obrigada. Eu nem te interrompi, porque eu vi que você estava concluindo a tua apresentação, eu nem te interrompi, mas estava cravadinho aí teu tempo, obrigada. Por favor, eu gostaria de chamar a Rosana Della Piazza e o Ariton para apresentação, o narcisismo na obra de Folida e Valesca Soares em Inhotim. Por favor, Rosana. Olá, dá para ouvir bem? Sim. Legal. Deixa eu só aqui compartilhar. Aparecem? Está aparecendo? Sim. Tá. Oi, gente, eu sou a Rosana e essa pesquisa que vou apresentar, ela foi feita em 4 mãos, né? Eu e o Ariton Marcines, ele está aqui também, e nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre a questão do espelho, apresentar para vocês algumas pesquisas, que é um recorte, na verdade, né, da minha pesquisa, que é sobre o espelho e traçando um paralelo da importância do espelho nas suas... dentro da vida de um artista, de um pintor, começando desde lá no Renascimento, né, final do Renascimento, até chegar na obra analisada, que é propriamente uma obra feita, chamada Fole, que é da Valesca Soares, uma brasileira. Bom, o meu trabalho, ele se traduz em espelhos e essa questão do olhar. E aí, quando a gente remete à questão do olhar, o olhar está muito voltado também na questão de observar e ser observado. Então, a relação especular, espectador diante... E aí a gente pensa na metáfora do Narciso. Para quem não conhece o Narciso, são várias versões, né, o mito. E uma delas, acho que a mais conhecida, é que ele se olhava no seu reflexo e, de um momento ao outro, ele olha o seu reflexo e se apaixona por ela, né, pela própria reflexão, pela sua própria imagem. E alguns dizem que ele se afogou, porque ele foi tentar abraçar essa tão apaixonado que estava, e em outras versões ele vira uma flor. Bom, voltando à nossa narrativa, o jogo de olhares é o que cruzam e unem-se um ao outro, é isso que nos importa nesse momento, né? E também a questão dessa construção de olhar, ela trata também a questão do espectador sujeito da experiência. A pergunta que norteia a pesquisa é como o espectador torna-se sujeito narcísico ao se deparar com a sua autoimagem refletida na obra? Que intencionalidade a obra esconde? É uma pergunta, às vezes, até um pouco genérica, né, mas ela é bem pertinente. Bom, a gente sabe que desde a época do Renascimento, o uso dos espelhos em ateliês era muito comum. Eles usavam para ter uma questão muito interessante, por exemplo, para ter o seu realismo muito bem respeitado, né? Naquela época tinha a construção de alguns autorretratos, entre outros, e tinha que ser, né? Buscar essa lógica da realidade. Era a única forma deles perpetuarem uma imagem era através da pintura. Então, a técnica que a gente vai trabalhar um pouquinho é sobre o uso dos espelhos e também o uso, como é que esses artistas faziam dentro dessas obras, tal,
e como eles usavam. A gente vê o Van Eyck, na Bélgica, e se a gente é uma obra muito conhecida, né, gente, o Van Eyck, o retrato do casal Arnolfini, é uma cena de casamento, bem interessante, e a gente vê a intimidade do casal, e a gente vê algumas coisas muito peculiares. Esse cruzamento dos olhares, que a gente vê na obra, ela se dá principalmente em alguns aspectos. A gente vê o ponto de fuga, a gente vê um espelho no fundo da cena, que é ali que começa nosso olhar narcísico, né, o cruzamento de olhares. Bom, essa perspectiva narcísica, ela provoca a inclusão do sujeito, produzindo um campo amoroso. Esse lugar, se a gente pegar a imagem do lado, no detalhe, a gente vê um espelho. Esse espelho, quem reflete ali? É o pintor, que ele faz o papel também de espectador, olhando tudo que está em volta. Diego Velázquez também trabalhou essa questão do espelho como um enigma do olhar versus ser olhado. Nessa imagem, a gente vê o pintor ao lado da tela, olhando para o espectador, nós que estamos observando a obra, de dentro do quadro. Ele vê o espectador olhando a cena pintada, ou seja, ele vê, o pintor nos vê olhando a obra. Nós fazemos parte dessa obra. Bom, essa armadilha do olhar, esse é um esquema que é para a gente entender um pouco essa lógica do espelho e a importância do espelho nesses ateliês. O espectador do quadro ele é flagrado como se estivesse espiando pelo buraco de uma fechadura e que acabou de ser descoberto. Esse esquema é interessante porque mostra para a gente como é que essa exatidão foi construída para que Velázquez tivesse esse efeito, né? Esse efeito do enigma do olhar e ser olhado. Bom, fazendo essas alusões e essas referências, esse método do espelho, de ser espelhado, de ser refletivo, ele não fica no passado, ele ainda transpõe o nosso presente nas artes contemporâneas. A gente tem um exemplar, esse é o objeto do meu estudo, né, de pesquisa. A Valesca Soares, essa obra ela está em Utim. Quem não conhece, vale a pena visitar essa obra, ir em Utim inteiro. Ela trata muito, por ela ser uma arquiteta de formação, ela trabalha também a questão arquitetônica. Então, é um octógono que lembra um pouco aqueles coretos antigos. Ele não é vazado, ele é ele é todo contornado por espelhos, e os espelhos, de alguma maneira, eles refletem também o jardim do entorno desse site específico. E o que a gente pode pensar e trazer de argumentos ou de referências para a gente entender esses efeitos dos olhares narcísicos? Bom, a ocupação, a expansão e ressignificação dos espaços através dos espelhos e seus reflexos. Então, a gente pensa na questão do conceito arquitetônico, a tecnologia, que a gente vai ver um pouco mais, porque essa obra ela é cheia de camadas e ela é muito interessante. E a questão dos selfies. Quem nunca fez um selfie na vida e postou nas redes sociais? Levante a mão. Acho que quase ninguém vai levantar a mão, porque hoje é o nosso modo de se retratar e de forma instantânea ganhar alguns likes, né, e entre outras aventuranças aí do mundo virtual. É nessa retomada dessa construção de olhares e de lugares, né, que a gente está todo momento, uma hora você é o espectador, outra hora você é o observado, né, porque você é o modelo do pintor, ou você é o modelo fotográfico, eles são muito pertinentes e eles estão sempre em trânsito, principalmente na contemporaneidade. Bom, e o que a gente pode pensar nessa questão de se aproximar e se fotografar nessa obra? É muito interessante a experiência de andar ao redor e observar o entorno. É tão interessante que você acaba
se fundindo com a obra, porque você se fotografa, você olha tudo que está ali ao redor, e você, de alguma maneira, se integra a ela, ressignificando e trazendo novos sentidos, novas interpretações para essa obra. Não bastando essa obra tão imponente, bela, né, e interessante, quando a gente entra, tem uma outra experiência. É como se essa interatividade, ela se transforme numa outra dimensão. A gente sabe que nos contos de fadas ou nas em contos distópicos, né, de contos de terror ou como chama, futuristas, o espelho, ele ainda tem essa conotação, né, de passagem para uma outra dimensão, para um outro universo. Quando você entra na obra, você entra numa sala escura e esses espelhos, eles se transformam em virtualidades. Você tem todo um despertar multissensorial. Toca uma música, e essa música é da trilha sonora de um filme, Cassino, não me recordo o nome, é de 1969. Mas se você colocar lá, The Look of Love, é de como chama? Do espião famoso, lá da Inglaterra. Ele, o fato de você entrar, observar os dançarinos ali, né, dançando ao som da música, você submerge, ou melhor, você entra num momento de virtualidade. Você preenche completamente o espaço-tempo. Você entra numa outra dimensão, uma dimensão mais escura, cheia de luz e, ao mesmo tempo, nada é palpável, né? Você só tem alguns sentidos que são ali despertados, né? Com a música, com o som, com a visão, toda essa virtualidade. E você pela artista, né? Você é convidado a participar dessa virtualidade. É aí que começa uma conexão do público e artista, mas que, ao mesmo tempo, são dançarinos que dançam, são casais que nunca se encontram. Para quem, né, tiver a oportunidade, fiquem até o fim dessa apresentação, porque a gente vai ter, se apresentam vários artistas, aliás, vários dançarinos ali, nessa virtualidade do vídeo, mas nenhum se encontram, propriamente dito. Então, para terminar minha apresentação, essa questão do olhar narcísico, né? A gente trabalhou essas três obras, e esse caminhar, né, do espelho, dentro dos ateliês, até chegar dentro da obra da Valesca, a gente vê a presença do pintor, ou do artista, propriamente dito, dentro da obra. A gente vê no Van Eyck, ele dentro da obra, ali no espelho, com uma roupa, né, presenciando o casamento, sendo uma testemunha ocular. A gente vê o Velázquez olhando para o espectador, e agora a gente vê o artista, que na verdade ele não está materializado como a gente vê nas obras de Velázquez ou do Van Eyck. A gente vê que o próprio artista, ele te convida a participar da obra, e que na verdade é que nós somos o artista ou o co-artista dessa obra, trazendo esse sentido virtual e narcísico. E como a gente pode terminar essa história da Valesca quando ela reconta a história do Narciso? Narciso, no mito, ele não perde o foco, ele acaba tendo ou ele morre, se afoga, ou ele vira uma flor. Na obra da Valesca, quando você entra na obra dela, você é convidado imediatamente a participar desse sonho, dessa dança, né, que é uma celebração ao amor, mas que, na verdade, o Narciso de Valesca, ele transpõe todos os suportes da arte. Ele cria virtualidades e cria sonhos. E é isso que esse é seria uma nova releitura de Narciso, como Valesca propõe para a gente. Então, o artista é sujeito pintor,
ele é habilmente pintado, construído para compor cada pintura viva, a cada selfie, a cada clique, né, E o fole, a palavra fole, ela significa loucura. É o espectador sujeito, aqui o agora, o jogo dos reflexos, da sala de espelho, permeada de desencontros e encontros, criando uma possibilidade de um sonho a dois. O público e a artista. Narciso, que admira e é admirado, ele é co-criador da obra, torna o espectador como sujeito narcísico em relação ao olhar do outro, como reconhecimento de si mesmo. Narciso, ele reconta a sua história e a artista, ela faz com que o próprio espectador, ele crie novas narrativas, né? E esse encontro, né, encontro da obra, artista, que é espectador e, ao mesmo tempo, é um sujeito, né, da obra, há uma consolidação, né? Não propriamente como Narciso, mas há também um encontro virtual. Então, essa é a proposta que eu quero deixar aqui para vocês, para a gente pensar nessa questão dos mitos, né? E o quanto nós, como espectadores e participantes da obra contemporânea, podemos trazer essas múltiplas interpretações. Essa é a minha bibliografia. Agradeço a todos e todas. Muito obrigada, Rosana, pontualmente ali, os seus 15 minutos, muito obrigada e parabéns pelo trabalho, pelas conclusões, principalmente, muito legal sua reflexão sobre a obra. Por favor, para finalizar, eu gostaria de chamar, então, a Astrid e a Jo Souza, elas vão apresentar o trabalho Ilustração de Moda como Retrato da Modernidade. Obrigada, Maria Cristina. É um prazer estar aqui, né? Eu só vou fazer minha primeira apresentação, né? E a Astrid vai apresentar o trabalho. Meu nome é Jô Souza, eu faço parte do programa da PUC de Comunicação e Semiótica, e hoje eu coordeno, né, 4 áreas da graduação, da pós-graduação da Belas Artes de São Paulo, na área de teatro e moda. Então, muito obrigada, Astrid, pelo convite. Essa é uma pesquisa que é endossada pelo nosso carinho também e afeto pela moda. Obrigada. Obrigada, Jô. Obrigada a todos que ficaram até agora. E eu queria saber se vocês estão conseguindo me ver. Sim. Porque eu não estou conseguindo. Ah, ok. Bom, eu já vou abrir o trabalho aqui. Maria Cristina, como é que eu faço para colocar? Porque eu estou vendo que eu não tenho acesso, né, ao file aqui. É isso? É só você compartilhar, tá? Ou compartilhar e você já vai aparecer o que você quer compartilhar. Clica no verdinho embaixo, na parte inferior da tua tela. Okay. Share screen, ok. Perfeito. Então, logo aqui. Bom, então já deixando ele... Vocês conseguem... Eu vou colocar em tela cheia. Conseguem ver? Sim. Ok. Por que está em 2 telas? Vou colocar aqui. Eu acho que aqui é melhor. Ok. Então, já aqui pronto para apresentar, queria agradecer também a Maria Cristina por estar mediando essa mesa. Eu me chamo Astrid Façanha, eu faço doutorado aqui na pós-graduação Interunidades em Estética e História da Arte, que é uma pós-graduação da qual o MAC faz parte e também hospeda, e eu tenho muito prazer em fazer a pós nessa pós-graduação e trazer o assunto da moda para o campo da arte. Esse tem sido o meu grande desafio, e eu acredito que esse artigo, essa pesquisa, ela também faça parte dessa questão maior, que é a legitimação do campo da moda como área do saber e também como área de criação artística. Bom, esse artigo, ele trata da imagem de moda
que eu acho que todos nós sabemos que a gente consome moda não só pelas roupas, mas também através das imagens. Então, o artigo vai buscar a primeira imagem de moda que é criado com a ilustração. Então, o artigo procura identificar quem são esses ilustradores e de que forma eles aparecem num novo momento, onde há uma nova sensibilidade estética, principalmente começa a vir à tona a partir da Feira das Artes Decorativas. O artigo mostra o papel da ilustração em apresentar e legitimar um estilo de vida idealizado e cosmopolita. Então, isso é interessante a gente perceber que a ilustração de moda ela contribui para a criação de um idealismo, de uma sociedade idealizada, que é construído no gosto e na apreciação da arte, da literatura, da música, do teatro e da moda. Então, nós estamos falando aí no início da Belle Époque e na virada para o início do século XX. Então, enquanto artistas como Raul Dufy, que é conhecido na arte como um artista orfista, dedicam-se à ilustração de moda. Então, ele foi comissionado várias vezes, inclusive para cobrir ao vivo o desfile de moda na ilustração. Diziam que ele ilustrava o desfile enquanto ele acontecia e que ele conseguia pegar o clima, não só as roupas. E aí o artigo também coloca no mesmo contexto ilustradores por excelência, como Georges Lapepe, que foram formados nos salões junto com os próprios artistas. Então, nesse contexto, o artista acaba trazendo nivelamento na divisão entre belas artes e artes decorativas. E também o artigo lembra que, na França, que é onde se contextualiza esse momento, a moda era vista como uma arte maior. Então, aqui nós temos duas imagens desses dois protagonistas citados agora, Raul Dufy, do lado esquerdo, e Georges Lapepe, do lado direito. E é interessante a gente perceber, além da ilustração, um certo abstracionismo nos traços. De um lado, no traço do Dufy, nesse traço nervoso, tentando captar justamente a silhueta do momento e o espírito do tempo, e do outro lado a gente tem o Georges Lapepe trazendo essa abstração nos elementos pictóricos do quadro que ele cria. E é interessante que esses dois momentos eles dizem respeito a uma teoria identificada por Theodore Veblen no final do século, com a emergência da classe burguesa, que é a chamada classe loisir. Então, a gente tem dois momentos aqui de recreio, de bem-estar, do dolce far niente. Bom, esse artigo, além de tratar do objeto em si, eu acredito que ele seja também um exemplo de uma pesquisa. Então, a gente quis falar um pouco da metodologia, que parte de uma leitura de imagem, permitindo-se pseudomorfismos e anacronismos. Então, eu já coloquei aqui um aceno para Ralph Foster, no artigo dele Mudança no MoMA, quando ele justamente refuta essas questões, mas como a nossa ideia aqui era uma leitura livre, a gente se permite uma relação livre com artistas, materiais, técnicas e movimentos. A pesquisa acaba também contribuindo para a construção de um repertório de moda, e a gente procurou trazer artistas, além desses já citados, que também não foram citados no texto por falta de espaço e tempo, principalmente alguns artistas ilustradores brasileiros. O período vai mais ou menos, como eu havia dito, do início do final do século XIX até o atual, quando a gente tenta trazer para o contemporâneo, e temos aí como ponto de partida a Exposição Universal de 1900, um marco o futurismo italiano de 1900 a 1940, passando pelo pop art 60 a 80, para chegar no pós-moderno e contemporâneo. Bom,
Eu vou passar o máximo de imagens, aí, dependendo do nosso tempo, a gente consegue ver todos. Então, aqui a gente tem, à direita, uma ilustração do Georges Lapape, e uma questão que chamou muita atenção para mim e para a Jo foi justamente o corpo da mulher. Eu acho que eu acabei pulando esse, desculpa, eu vou voltar antes para cá e ler rapidamente algumas considerações que a gente encontrou na nossa leitura de imagem, porque aí vocês podem concordar ou não. Bom, então, além de encontrar uma relação desses ilustradores de moda com a arte e também alguns artistas trabalhando para a moda, nós também descobrimos uma nova forma de arte, que é muito voltada para essa nova realidade de reprodutibilidade técnica. É uma arte eurocêntrica, com desenvolvimento percebido nos Estados Unidos e na América Latina. O protagonismo da representação é o corpo e a identidade feminina, então a mulher é a modelo, e traz questões tais como zonas erógenas, subordinação ou resistência a valores morais e estéticos, expressão de comportamentos e estilos de vida, sociedade patriarcal versus liberação feminina. A mulher é vista como árbitra do bom gosto e da vida cultural. Por outro lado, a gente percebeu uma ausência do corpo africano e asiático, além de uma certa, se não uma certa inspiração na xilogravura japonesa do século XVIII. Então, uma expressão fortemente colonial. O corpo da mulher é um corpo estetizado, é um corpo construído, é um corpo esculpido, e o corpo é usado como suporte. Bom, aí eu me volto aqui para a esquerda para dizer o seguinte, que é importante entender que, para essa arte se desenvolver, ela teve o apoio, o suporte das primeiras revistas e publicações de moda. Então, eu coloco aqui a Gazette de Bon Ton, que ofereceu várias páginas para que os artistas se expressassem, e acabaram, então, sendo tanto apoiadores como também o suporte onde essa arte poderia ser expressada e vista, e onde os artistas também poderiam ser remunerados. Eu coloquei aqui no final que a história das revistas de moda remetem à primeira publicação, que é o Le Mercure Galant, que era publicado durante a corte francesa de Luís XVI. Bom, eu já falei da nossa metodologia aqui, então vou voltar para a imagem aqui na verdade, é um vestido do estilista Paul Poiret, ilustrado por Lapape. O Poiret, ele foi também um mecenas desses artistas, porque ele teve a brilhante ideia de contratar a cada novo lançamento de uma coleção um novo ilustrador. Então, vários dos ilustradores criaram verdadeiros books ilustrados para mostrar o trabalho do estilista. Então, o que nos chamou a atenção, a mim e a Jo, primeiro, esse corpo, que é um corpo fora dos padrões idealizados, principalmente aqueles idealizados nas publicações de moda, e na própria arte, a não ser que a gente volte lá para a arte renascentista, barroca, a gente começa a ter uns corpos femininos mais idealizados. Então, veio uma referência aqui imediata a Botero, que é um ícone para essa representação desse corpo normal, como qualquer outro, como talvez a maioria. E a Jo também chamou atenção pelo fato dessa ilustração ela estar de costa. Mas nós conversamos que fazia parte das ilustrações mostrar a costa dos vestidos, porque as mulheres copiavam e queriam fazer ou encomendar e queriam saber como era a costa. Quando eu falei agora há pouco da zona erógena, a gente vê aqui nessa ilustração a costa como uma zona erógena, porque ela está justamente sendo mostrado, ela está sendo revelada. Mas se ela tivesse também muito oculta, ela também poderia configurar uma zona erógena. Percebam também, novamente, essa abstração no trabalho do Lapape,
se a gente fizesse um corte aqui, a gente poderia colocar parte dessa ilustração como uma obra abstrata. Bom, aqui a gente também tem um paralelo, né? Estou falando muito, estou ficando com a boca seca, nessas dobraduras que vai mostrando justamente o caimento e o movimento da peça. Então, aqui mais uma obra icônica do Fernando Botelho, que é bem interessante, que são as costureiras. Mostra bem essa realidade do terceiro mundo, ou dos países em desenvolvimento, onde existe esse trabalho feito em grandes proporções, como um subemprego para as fábricas. A gente vê aqui que são várias mulheres trabalhando, e aqui, mais uma vez, aparece uma mulher de costas, que nós achamos interessante. Bom, por outro lado, pensando como Lapap puxa o abstracionismo para sua obra, me remeteu muito a Giorgio Morandi e a forma como ele construía a sua estrutura concreta aqui, né? Com esses traços muito sutis e muito finos. Se a gente for voltar aqui o trabalho do Lapep, né, existe essa sutileza. E aqui, na pesquisa, começaram a aparecer alguns elementos. Um foi essa cor laranja, vermelha, púrpura, e também, dentro dessas formas, os redondos e os cilíndricos começaram também a se manifestar. Então, aqui a gente fez uma colagem pós-moderna, pegando os trabalhos mais abstratos do Lapap, como as sombrinhas e as fitas. Então, a gente vê que é um trabalho bastante decorativo, mas também poderia ser um trabalho pop, da pop art. E aí Desculpa, você tem mais 2 minutos, tá? Por favor. Então, fizemos aqui uma associação livre com o pop do Roy Lichtenstein. Aqui a gente mostra a Sônia Delaunay, que é mulher do Robert Delaunay, que é um artista do orfismo, que é uma derivação do cubismo, e a Sônia Delaunay é uma artista que trabalha tanto para a moda quanto para a arte e para as artes decorativas. Aí aqui eu mostro também, imperdível, um ilustrador brasileiro, o J. Carlos, do começo do século XX, e dentro desse contexto de uma associação com o futurismo italiano, que, inclusive, traz muito uma relação com a moda no sentido do dinamismo e da simultaneidade. Então, aqui a gente vê alguns trabalhos inspirados nessa linguagem, coloco aqui, e também desse, novamente, abstracionismo, e a ideia de que no desenho de moda tem que aparecer o movimento, né, não só a figura. Me trouxe aqui a imagem desses 2 trabalhos, o do Deschamps, que diz respeito a uma noiva, e esse movimento aqui do Kandinsky, que poderia ter uma mulher também dentro dessa configuração. E, por último, eu trago uma artista contemporânea, a Anna Strump, que já editou várias revistas pelo mundo, inclusive com as mulheres mais icônicas do momento, a Kate Moss, a Lady Gaga e a Victoria, a nossa Gisele Bündchen. E eu vejo aqui uma relação muito com a arte contemporânea. Aqui se tem alguns exemplos, principalmente a Florentine Stidham, que é uma artista considerada camp. Então, eu entendi uma relação bem forte com essa linguagem, um pouco, aqui a Gisele um pouco como um transexual, e aí também uma homenagem para fechar com a nossa Bia Feitler, que foi a primeira ilustradora de moda brasileira com grande repercussão internacional e trabalhou para a icônica revista Harper's Bazaar, e aqui tem das 3 capas delas, inspirada pelo movimento Op Art. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada
Obrigada pelo prazo, por cumprir o prazo. Eu gostaria, por gentileza, agora de chamar todos os participantes, todos os apresentadores, para a gente fazer uma rodada de perguntas e respostas, tá? Primeiro, eu gostaria, em nome das pessoas que estão aqui ouvindo, acompanhando todas as palestras, cumprimentar todos os apresentadores, tá? Foram vários elogios a todas as apresentações, cumprimentando pelos trabalhos, pelas pesquisas, tá? E tem uma pergunta da professora Carmen para a Vera especificamente. Ela pergunta para você, Vera, se você espera encontrar essas obras para trazê-las à documentação da tese. Sim, né? Esperamos encontrar essas obras, até porque o cume como eu disse no chat, o cume da tese vai ser uma proposta curatorial, onde essas obras estarão a público, né, para visitação de estudantes e o uso devido aí na área educacional. Ok. A Renata Santana faz um comentário ainda sobre o seu trabalho, Jonathan, que ela fala que é muito interessante conhecer esse processo de criação das bonecas de Isabel, né, que ela acha importante esse trabalho de pesquisa. Não sei se você quer comentar alguma coisa. Então, na minha tese, eu consigo descrever com mais detalhes esse processo de produção das bonecas por meio dos atuais artistas e mestres de Santana do Araçuaí. Então, realmente é um processo muito interessante, é muito interessante também como que surge essa nova tradição em Santana do Araçuaí, né? Ela é a primeira ceramista na localidade a desenvolver esse trabalho, e também mais interessante ainda, perceber como as circunstâncias se dão para que ela possa, enfim, colocar essas criações que vivem dentro dela durante tantos anos, né? Ela só consegue expressar isso a partir dos 40 anos, quando tem essa possibilidade de ter uma renda mensal através dos projetos os quais ela estava envolvida, assim, de tudo que ela produzia conseguia ser vendido. Então, ela tem esse estímulo também, já que não precisava mais lutar pelo dinheiro especificamente da próxima semana, para poder criar, né? Então, acho isso bem interessante como insight também de entender como que esse cenário se apresenta, e é uma artista contemporânea com uma pesquisa muito incrível, né? Tipo, o trabalho, a maneira como ela desenvolve as técnicas, a maneira de pintar as peças também, e atualmente muitos dos artistas que vivem lá utilizam dessas técnicas e estão também desenvolvendo trabalhos para além do repertório tradicional, né, porque terminou se criando uma espécie de um repertório tradicional a partir do trabalho dela, essa questão das noivas, das mães, mas atualmente a gente tem, por exemplo, artistas que fazem a boneca da Adele, da Pablo Vittar. Então, é realmente muito interessante entender como ela agiu, né, nesse tecido vivo, né, nessa escultura social, e assim, a gente dá mais lugar para essas narrativas, né, tipo, olhar para esses trabalhos também com os mesmos olhos que a gente olha para outros trabalhos que já estão institucionalizados, e não colocá-los num determinado nicho que termina negligenciando, inclusive, a própria forma de olhar o trabalho, de analisar esse trabalho, fica sempre muito de uma ordem das sensações e de uma ideia também muito superficial do que esses trabalhos representam, e quando a gente tem o mínimo cuidado de parar e olhar um pouco para eles, a gente vê a riqueza, assim, tipo, você pode perder horas observando uma dessas peças da Dona Isabel e você não vai esgotar a quantidade de questões que vão surgir na sua cabeça a partir dessa experiência. É isso. Muito obrigado. Obrigada a você. Tem um outro comentário da Gabriela Salles, que é para a Jo e para a Astrid. Elas falam que precisamos, ela comenta, precisamos decolonizar os corpos femininos, sobretudo das mulheres do sul global, vistas como exóticas ou primitivas. Ela fala, parabéns pela pesquisa. Tá? Não sei se você quer comentar alguma coisa também, Jo, por favor. Não, eu acho, obrigada, né, Gabriela, obrigada a todo mundo.
Eu posso falar que o território da moda, né, Astrid, ela foi muito renegado e é muito abandonado até pelos ensinos, né? E eu acredito muito, a gente deu muito trabalho, né, Astrid? Porque a gente pegou muitos ilustradores, Maria, e a gente viu a dificuldade de encontrar, por exemplo, a diversidade, né, nesse local, né, nessa linguagem. Então, a gente vê que os corpos já estavam normatizados aí, né? De uma forma assim que imagina como não é para uma mulher, né, negra, gorda, porque não é nem plus size, é gorda, né, que não se vê, né, representado, na representatividade dessas ilustrações. Obrigada, Davi. Eu acho que pelo chat a gente não tem mais nenhuma pergunta, e não cabe a mim ficar fazendo nenhuma pergunta, assim, diretamente para vocês, mas eu gostaria de fazer uma geral, quem quiser responder, pode ficar à vontade, tá? Os temas de vocês são bem diversificados, acho que todos eles são muito interessantes, cada um na sua área, bem interessante, acho que todos eles têm o seu valor, e muito legal, gostei muito do trabalho da dona Isabel, acho que ela deveria ter sido uma pessoa maravilhosa, lutou muito para conseguir, sabe, fazer do trabalho dela uma arte, né? E foi reconhecida, premiada, e acabou, fazia por amor, e acabou sendo tão premiada e tão reconhecida, tá? Eu acho que também foi muito legal o trabalho da Luciana, também é uma artista que eu não conhecia, e muito interessante o fato dele falar que ele não se via como que ele falava, que ele não se via como um artista surrealista, né? Surrealista, ele se via como um artista onírico, e eu não vejo nada de onírico na obra dele, né? Pelo menos na minha interpretação, né? Mas, de qualquer forma, essa releitura que ele fazia de algumas obras, tá? Eu achei também muito interessante também. O trabalho da Vera também muito interessante, com todo esse trabalho que ele faz, né? Toda principalmente esse levantamento que você faz, essa história toda da vida dele, né? Que se não fosse todo esse levantamento, toda essa pesquisa, estaria aí esquecido, né? Esquecido, a vida dele esquecida, estaria soterrada e apagada junto com a vida dele, que foi aí eximada, né? Então, bem interessante você trazer isso, acho que é isso que a pesquisa acadêmica traz isso, né? A gente vai buscar essas coisas aí que, se não fosse através disso, estariam esquecidas aí no espaço. Bom, o Pedro, acho que nem comentar os desafios aí que ele tem pela frente, que é o desafio que a educação enfrenta no Brasil, né? Sem comentários, né, Pedro? Acho que você tem um longo desafio, um longo percurso, acho que o desafio que a educação vem enfrentando no Brasil, a educação o ensino da arte é mais complicado ainda, né? Então, assim, muito legal, acho que é um grande desafio que você tem pela frente aí também, né? Eu acho que o trabalho da Rosana, né, eu acho muito legal, acho que você pega o caso de Inhotim, mas eu acho que é uma coisa muito atual que a gente vem vivenciando, essa questão, quando a gente é sujeito, quando a gente é espectador, né? Eu acho que isso a gente está perdendo um pouco, essa linha está muito tênue no mundo que a gente está vivendo hoje, né? Com essas selfies, com essas coisas, quando que a gente está de um lado e quando a gente está do outro, né? Eu acho que está muito legal, muito tênue essa linha, né? E o trabalho da moda, assim, da Astrid e da Jo, muito legal também, essa questão de você trazer a questão da moda para a arte, conseguir unir tudo isso. Então, assim, são trabalhos muito interessantes e muito díspares, né? Então, eu acho que seria difícil a gente conseguir uma ligação entre todos eles. Mas eu acho que, se a gente pegar o que perpassa todos os trabalhos, é a questão da memória, tá, sabe? Eu acho que é isso que está cada um na sua área, o que está em jogo é a preservação da memória. Tá? Então, eu queria saber, quem quiser chamar para si aí a pergunta e quiser, não é bem uma pergunta, fazer algum comentário com relação a isso, porque é exatamente o tema do nosso seminário, né? O tema do nosso simpósio, é a questão da memória, da preservação da memória, e como essa prática da memória se insere na questão do desenho, na questão da arte. Então, se alguém quiser comentar alguma coisa sobre isso, tá? Fica à vontade, e depois eu passo a palavra para você, tá, Vera, que eu vi que você levantou a mão, tá? Então, só se alguém quiser fazer algum comentário com relação a isso, fique à vontade. Posso falar? Bom, vai você, depois eu vou. Pode falar, então vai lá, Rosana, vamos lá. Primeiro, eu quero agradecer, né, pela partilha, né, eu acho que é muito rico, e, né, a gente tem essa oportunidade de todos os pesquisadores compartilharem e falarem um pouco da sua obra. Agora, como professora de artes, Pedro, eu estou assustada, e isso é muito relevante a gente pensar, porque vai chegar um momento que seremos o quê, né? Seremos virtualizados, ou seja, o professor já deixa de ser
professor, carne e osso, se transforma num robô ou num vídeo, né? Como a gente está vendo aqui, todo esse mundo híbrido, né? Virtual, tal. E eu acho que também, além da memória, eu acho que temos muitas coisas em comum. Somos todos seres humanos, né? E buscando esse processo de decolonizar, né? Porque eu acho que foi falado hoje. Acho que a gente está numa luta, né? E eu acho que na moda, como professores, como pesquisadores, eu acho que como seres humanos, né? Pensar por si próprios, ser brasileiro, se orgulhar dessa miscigenação, né? Que nos torna muito ricos. É isso, gente. Muito obrigado. Obrigada a você, Rosana. Quem que queria falar? Acho que é a Astrid, não é isso? Eu ia colocar que, no caso da moda, é essencial essa construção da memória, porque eu percebo, fazendo doutorado em História da Arte, que a arte tem um amplo repertório, né? E a moda não, é uma área que é estudada recentemente, né? Ela tem, no Brasil, 40 anos de formação superior, então há muita memória a ser construída. E, paralelamente, a gente tem que fazer uma revisão histórica. Então, são 2 trabalhos: contar a história, mas já contar com esse olhar crítico. Porque talvez, se a gente estivesse fazendo essa palestra uns 10 anos atrás, talvez eu não ia ter esse olhar crítico e dizer a gente está falando de uma linguagem eurocêntrica e elitista e racista. Né? Talvez não seria colocado dessa maneira e nem ninguém esperaria que se colocasse. Agora, não. Se espera e você é cobrado, né? Então, a memória é importante, mas ela também, a gente precisa o tempo todo estar revisando essa memória, né? Sim, com certeza. Vera, você queria colocar alguma coisa, por favor? Sim. Uhum. Bom, falando da memória, né, eu gosto de fazer um paralelo quando a gente fala de memória, quando a gente fala de um algo que pertence, né, a nós, seres humanos. Eu gosto de fazer a metáfora com o filme Blade Runner, né? Porque quando os personagens eles se confundem com os androides, para distinguir quem é androide e quem é humano, eles fazem a pergunta: o que você lembra da sua mãe? E aí os androides não lembram nada, porque eles não têm memória, né? Então, é o que nos distingue, né, como seres humanos, e a memória está presente em nós, né? E quando a gente fala de desenho, quando a gente fala em arte, é um prospecto da memória posto ali em imagens, né? Então, isso é muito importante, né? Mas falando sobre a tese que eu estou construindo, a impressão que dá é que, por exemplo, você recontando a história do artista é meio sai sangue, né? Porque a coisa é muito feia, né? Mas é uma forma de você mostrar como que esse artista, em meio a toda aquela situação que ele vivia de militância, de estudante, né? Como que ele conseguia se expor e mostrar o que ele pensava? Era através da arte. A arte foi o refúgio para ele dizer o que ele estava passando. Então, um momento em que ele não tinha contato com outras pessoas, mas ele tinha contato através da arte. Era a arte que servia para mostrar aí novamente o que a humanidade passava, né, por conta de desmandos, né? Então, e aí você me perguntou sobre as obras, né, que na verdade foi uma pergunta da professora Carmen Aranha. A intenção é que a história da arte desse artista ela chegue a lugares, por exemplo, como Mogi das Cruzes, onde ele teve uma grande influência e que poucas pessoas conhecem a história desse artista, né? E lógico, como eu disse, levar ele ao campo acadêmico, porque ele foi tirado do campo acadêmico, né? A pergunta é, quem seria Antônio Benetazzo hoje, se não tivesse sido ceifada a vida dele, né? Então, é mais ou menos isso que eu não consegui dizer, porque a gente acaba ficando nervosa com o tempo reduzido, tá, Maria? Obrigada a todos, Imagina. Obrigada ao simpósio e aos colegas que fizeram parte dessa mesa. Obrigada a você. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu queria falar rapidinho. Pode falar, por favor, Pedro. Nossa, eu queria colocar que
na relação entre memória. Eu acho que educação, a gente vê todas essas questões que vêm acontecendo. Pô, eu estava até conversando com a Vera, né? Falei assim, pô, é tão legal, né? Você ir trazer, eu vou inserir isso nas minhas aulas de arte, né? A partir dos trabalhos da arte, todos os trabalhos que eu vi aqui. Isso é bastante enriquecedor, mas como que as reformas, né, que a gente tem visto, elas começam a ceifar os professores de realizar esse tipo de coisa, né? Um contato cada vez mais efêmero com a memória, né, do nosso país, da nossa arte, né? E aí a gente vê, né, isso exige todo um processo de luta mesmo nosso pelo próprio direito à arte, né, pelo próprio direito a resgatar isso. E é por isso que esse tipo de espaço é tão rico, é tão importante, tá? É isso que eu gostaria de dizer e obrigado aí a todos, todas e todos. Obrigada a você. Mais algum comentário? Não? Bom, acho que se ninguém tem nenhum comentário, a gente já está também em cima do horário mesmo. Eu gostaria, então, mais uma vez, de cumprimentar a todos pelos excelentes trabalhos, desejar uma boa sorte aí na continuidade daqueles que ainda estão em andamento, seus mestrados, doutorados ou outras pesquisas, tá? Então, em nome de todos, gostaria de agradecer. Eu gostaria também de agradecer a equipe do MAC, tá? Em especial ao Bruno Calado, a Marilda Jaforov, a Carla Silento, que são da equipe de TI, ao Sérgio Miranda, da comunicação do MAC também, a Ana Lúcia Siqueira,